irmãos, muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. É sempre um privilégio muito grande estar no vosso meio. O irmão Jorge sempre vai-me convidando, mas nem sempre é possível eu atender e este mês então foi assim um arranjo um bocadinho complicado por causa de algumas responsabilidades. Mas é bom estar no vosso meio. É bom também participar da ceia com vocês. Somos família. Somos família, queremos no mesmo Jesus, estamos a caminho para o mesmo lugar e adoramos o mesmo Deus, temos a mesma palavra. E juntos vamos estar com o Senhor para sempre. Eu gostava de olhar para um texto que a mim diz-me muito, porque neste parágrafo está um dos textuários que eu tenho para a minha vida, para o meu ministério, que é em Josué no capítulo 1. Eu queria ler os primeiros 9 versículos. Josué ele também é um dos heróis da Bíblia meus preferidos, ou melhor dito, Josué é um dos heróis da Bíblia que eu mais gosto. É um líder nato, leva o povo a entrar na terra prometida. Há uma série de fatores aqui que eu gosto. E diz assim a Bíblia Sagrada: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. A primeira nota que eu quero deixar é que às vezes, ou muitas vezes, nós interpretamos a terra prometida como o céu. Ou seja, fazemos uma ligação imediata que a peregrinação de Israel no deserto e a chegada à terra prometida é exatamente igual à nossa peregrinação aqui até a chegada do céu. Se nós pegássemos agora, fôssemos até Hebreus capítulos 3 e 4, vocês descobririam que não é assim que o autor interpreta a chegada a Canaã. Mas pelo contrário, Deus que tira Israel da sua escravidão quer introduzi-lo numa terra onde ele poderia desfrutar as bênçãos que Deus tinha prometido que lhes concederia. Assim também é a tua vida e a minha vida. Se houve um tempo que vivíamos escravizados por causa do pecado, por causa da velha natureza, sujeitos àquilo que o diabo queria fazer de nós, não é menos verdade que o Senhor já te libertou, mas libertou-te para um lugar, para tu desfrutares daquilo que Deus preparou para nós, aqui e agora. Sendo certo que não é a nossa etapa final, mas eu e tu já podemos começar a viver o céu aqui e agora. Amém?
se não notemos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Claro que está, todos nós sabemos que esta vida abundante não é viver muitos anos, mas tem a ver com uma qualidade de vida que eu e tu podemos e devemos experimentar. E essa vida nada tem a ver com curas ou não curas, tem a ver com uma relação que eu tenho entre mim e o meu Jesus. Porque aquilo que traz qualidade à nossa vida, irmãos, não é se eu tenho muito ou se tenho pouco. Salomão vai dizer no seu livro de Provérbios que vale mais viver numa casa pobre, numas águas furtadas e comer uma sopa de caldo, só uma sopa rala e uma côdea de pão, mas ter uma harmonia com a esposa e a esposa com o marido e viver num amor profundo, numa relação profunda de amor e de respeito, do que ter a melhor mansão, comer os melhores manjares, etc, etc, e os dois darem-se mal. Por outras palavras, não são as coisas que trazem qualidade à nossa vida, mas é uma relação pessoal, íntima e direta com o nosso Senhor Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo na tua e na minha vida. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, como diz Paulo, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Verdade, irmãos. É verdade também, nós todos conhecemos o Salmo 23 e possivelmente temos um gosto muito grande pelo Salmo 23. É tão importante que há uma mesa preparada para ti, para tu sentares à mesa e deleitares com aquilo que Deus preparou para ti. E é isso que tem que acontecer na tua e na minha vida. Uma alegria profunda, um gozo profundo, por causa da relação que eu tenho com Jesus e tu tens com Jesus. É verdade que o lugar de descanso era a terra, era o sábado, era o ano sabático, era o ano do jubileu, tudo isto falava de descanso. E chegamos ao Novo Testamento e continuamos a ter o descanso. Agora, não é um lugar físico, não é um dia na semana, não é um ano na nossa existência, mas é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Todos nós sabemos, Mateus 11, 28, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certo? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o que é que vocês vão descobrir? Encontrareis? Então o meu descanso está em Jesus Cristo. O que é maravilhoso, irmãos, é que eu e tu podemos entrar neste descanso. Não sei se vocês têm presente, eu às vezes gosto de brincar um bocadinho, não me levem a mal, está bem? Não me levem a mal, eu tenho muito respeito pela palavra, mas às vezes é uma maneira também de fixarmos coisas assim. Quando Deus criou todas as coisas no sétimo dia, o que é que Ele fez no sétimo dia? Estão a ver Deus numa cama de rede? Não estou. Há uma irmã que já não está a ver. Eu ainda estou a ver. Pronto, eu estou a ver. Está bem? Abanar e pede ao anjo Gabriel: Gabriel, traz-me um suco celestial. E o anjo Gabriel vai lá e traz o suco, e eles estão a abanar, a fazer massagens às mãos, porque ele teve a amassar o barro com que nos fez, os pés, ele está... Claro que não, a nossa irmã tem razão, ele não está nada assim, porque o nosso Deus não se cansa nem se fatiga, diz a Escritura. Mas descansar significa desfrutar daquilo que Deus acabara de criar. E quando eu chego a Mateus, Deus quer que tu desfrutes aquilo que Deus criou em Cristo Jesus, a que nós damos o nome de salvação. É isso que Deus quer que eu e tu desfrutemos. Se não, os irmãos, reparem, agora olhando para a nossa sociedade, cansados e cansadas de religião. Porque quando nós nos voltamos para as religiões, só vemos pessoas de cargos de liderança a dizer o que não devem, a fazer o que não devem, etc. E as pessoas estão cansadas. Cansadas porque esperam que esses homens e essas mulheres tenham uma ética, tenham uma moral mais elevada que o comum dos mortais, para depois descobrir que, afinal de contas, fazem coisas ainda pior que aqueles que não são da igreja, não são da religião.
De repente há um repúdio muito grande, mas ao mesmo tempo há um vazio muito grande. E é importante, irmãos, que eu e tu desfrutemos desta realidade para que os outros possam ver a glória de Jesus em nós e, vendo, possam perguntar: o que é que nós temos? O que é que tu tens na tua vida? O que é que eu tenho na minha vida? Porque é mais do que uma prática que vimos ao domingo ao culto e a um dia na semana ao culto. É muito mais do que ter um padrão moral. É uma relação viva entre mim e a pessoa de Jesus Cristo. Voltando ao texto, meus amados irmãos, voltando ao texto. Era um tempo muito complicado. A igreja sempre passou por momentos complicados. E o Senhor sempre a guiou para que ela alcançasse vitória. O Senhor sempre a conduziu para que, onde parecia que já não havia esperança nem solução para ela, Deus fez alguma coisa grandiosa e estrondosa. Particularmente eu tenho um carinho muito especial pela Reforma Protestante. Porque há um homem, algures na Alemanha, que grava na parede 95 perguntas e transtorna o mundo inteiro. Um homem comum faz uma coisa comum e de repente Deus pega numa coisa que é comum e transtorna o mundo inteiro. Nasce o movimento da Reforma e hoje temos o que temos, porque um homem tomou uma atitude tão simples, mas que Deus a tornou tão grandiosa e tão impactante. Moisés é morto. Estão a imaginar o grande líder de Israel, o líder de Israel, aquele que libertou o povo, ou melhor dito, aquele por quem Deus libertou o povo de Israel, que através dele fez todas aquelas maravilhas, conduziu o povo no deserto, foi através dele que o mar se abriu, foi através dele que o maná veio, a água brotou da rocha, etc, 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 etc. Para Josué era tão bom que Moisés durasse para sempre, ou pelo menos até que Josué morresse e ele não tivesse que efetivamente substituir. Ele já tinha sido escolhido anteriormente, portanto alguma coisa aqui havia passado que Josué não estava a assumir, porque ainda Moisés era vivo e ele já tinha sido nomeado seu sucessor. O tempo chegou e agora Deus tem que falar com Josué, dizendo: meu servo Moisés é morto, agora é tempo de tu assumires o teu lugar. Então há sempre estes momentos de crise na vida da igreja. Imaginemos, eu gosto tanto de olhar para o livro de Apocalipse e lembrar-me que os apóstolos já tinham morrido. O único que existia era João, que estava preso na ilha de Patmos. As igrejas, como vocês podem notar naquelas 7 pequenas cartas dos capítulos 2 e 3, podemos ter um vislumbre como é que as igrejas estavam. Mesmo aquelas que eram fiéis tinham uma percepção de si mesmo de pequenas, que nada podiam fazer, de tal maneira que Jesus tem que dizer: mas tu és rica. E a revelação do livro de Apocalipse é mais do que nos relatar as últimas coisas. É dizer que há alguém que está no trono. Alguém que está no controle de todas as coisas. Cá embaixo parece que tudo está a desabar, porque afinal o imperador que reinava na altura tinha um ódio de morte e tudo o que ele queria era exterminar a igreja. E de repente parece que está a conseguir, de repente parece que a igreja está a ficar enfraquecida, porque o grande poder da altura estava empenhado em extinguir a igreja e perseguir a igreja. Tornou-se uma prática comum para divertimento os cristãos serem lançados nos coliseus romanos para divertir a população. De repente parece que está tudo a desabar. Nem tão pouco nós temos os apóstolos para nos ajudar. Quando eu olho para Apocalipse, eu vejo que o trono não está vazio. Há um que reina.
Em segundo lugar, o Cordeiro que foi morto e está vivo e reina para todo sempre, está presente na sua igreja e a sustenta com a sua mão. E depois eu pego e olho para a história e eu descubro uma coisa fabulosa, que é, por cada gota de sangue nasce um novo cristão. Quando o imperador achava que ia exterminar a igreja, o impacto foi exatamente ao contrário, porque é a partir de agora que há uma explosão imensa. Porque eles não conseguem perceber como é que homens e mulheres continuam a glorificar e a adorar a Jesus Cristo, apesar de toda a dor e todo o sofrimento. Tempos de crise, tempos em que nós achamos que estamos em crise, mas Deus está no trono e Jesus está connosco. E é isso que está a passar. Por isso é que Deus diz a Josué: Josué, o meu servo é morto. Levanta-te, pois, passa adiante deste povo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi dar aos seus pais. O meu Deus nunca está em crise. Os homens passam, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece. E é verdade, irmãos, nós estamos num tempo de crise para as nossas igrejas, tempo de mudança na nossa sociedade, tempo de muita alteração de lei, tempo de muita confusão, tempo de tanta coisa a aparecer em nome de Jesus e com o título de evangélico. Lembrem-se de uma coisa: o nosso Deus está no trono e pela pessoa do Espírito Santo Jesus está connosco. As coisas podem ser diferentes, mas meu Deus permanece. Nele não há mudança nem sombra de variação. Em segundo lugar, as promessas dele continuam válidas para os nossos dias. Aquilo que eu prometi aos pais, eu vou cumprir. As promessas de Deus não caem, porque elas não dependem de homem algum, mas dependem única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. Certo, meus amados irmãos? E aquilo que eu queria nesta tarde desafiar a cada um de vocês é voltar a erguer as vossas cabeças para o Senhor e a confiar que Deus é poderoso para fazer algo novo no vosso meio. Como eu creio que Deus é poderoso para fazer algo novo no nosso meio, nas Assembleias de Deus. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. E é isto que eu e tu temos que redescobrir. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Ou então a minha Bíblia é falsa. A tua Bíblia é falsa porque anuncia um Deus que fez coisas maravilhosas ontem, mas hoje eu não vejo nada. Há um outro desafio que é importante, irmãos, porque é isto que este texto também fala é geracional. Moisés pertence a uma geração, Josué pertence a outra geração. E é importante que as gerações continuem a existir na igreja, para que possamos estender a nossa mão com o bastão, com o testemunho, e uma nova geração possa agarrar e possa levar este evangelho ainda para mais longe do que nós conseguimos fazer. Quando eu estou a dizer que o meu Deus é o mesmo, eu quero-vos dizer que se Ele fez ontem, Ele é poderoso para fazer hoje. Mas é tempo de tu levantar os teus olhos, porque o tempo chegou. É interessante porque quando Deus está a falar com Josué, Ele disse: eu prometi que daria aos teus pais. Mas a respeito de Josué diz: eu vou-te dar. Ontem a promessa ainda era para futuro. Hoje o tempo de cumprimento chegou. Eu vou fazer, eu quero fazer. E parece-me a mim, irmãos, que este é o tempo de Deus cumprir as suas promessas na vida da sua igreja. Irmãos, eu não me importo tanto, e aquilo que eu estou a falar não é tanto a vinda do Senhor, porque o dia, a hora está marcado, o meu Jesus vai voltar, o tempo vai correr aqui embaixo e quando esse momento chegar, Ele vai voltar. Glória ao nome do Senhor. Mas há uma coisa mais que eu preciso. Porque quando Deus falou nos sinais, ou melhor dito, Jesus falou nos sinais, e às vezes andamos com a cabeça no ar a respeito dos sinais que Deus faz e deixa de fazer.
e de repente ficamos um bocadinho confusos. Talvez, no meu contexto isso aconteceu, por isso eu estou à vontade. Porque às vezes quando acontece a guerra lá naquela zona do Médio Oriente, as antenas ficam logo no ar e ficamos logo. E depois as coisas passam, a vida volta à mesmice e de repente tudo passa e não há mais nada. E parece que há um desânimo em nós, uma tristeza, porque achávamos que era agora que Jesus ia voltar. Irmão, irmã, eu não sei. Sabe, há uma frase lá em Isaías, numa profecia contra Dumá, em que um transeunte, alguém que passa ali, pergunta: guarda, a que hora estamos? E o guarda responde: não sei, mas eu sei que amanhã vem e depois à noite. E nós estamos assim, eu não sei a que horas estamos, mas eu sei que amanhã romperá. Certo? Então eu sei que o meu Jesus voltará. Mas o mais importante é aquilo que o parágrafo que fecha. E este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Irmãos, é tempo de nós olharmos para fora. Porque este mundo precisa de homens e mulheres que levantem a sua voz e proclamem Jesus Cristo, com as suas vidas e também com as suas palavras. Eu gosto muito de São Francisco de Assis, tenho um respeito grande por ele. Nós temos que ler e entender as obras e a vida dele na época dele. Está bem? Na época dele. Estamos a falar no século XII, ali, por volta do século XII. Não havia, ainda a reforma não havia, mas ele, uma frase célebre dele, que às vezes também é má interpretada por algumas pessoas, ele disse aos seus discípulos: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Se precisarem, usem também palavras. É interessante. Claro, a interpretação errada é: então não precisamos de anunciar Jesus, não precisamos de usar palavras, é só viver que as coisas acontecem. Não foi isso que ele disse. O que ele disse é que o meu testemunho de vida tem que ser tão grande que tem que impactar a sociedade onde eu estou. E, meus amados irmãos, se nós queremos que o Senhor volte, anunciem Jesus, proclamem Jesus ao mundo, em tempo, fora de tempo, mas partilhem. Não digamos, não vale a pena. Vale a pena. E não é porque a alma é pequena, está bem? Não é por causa disso. Porque eu tenho que lançar a semente. É Jesus quem convence através do seu Espírito, sem sombra de dúvida. A mim compete-me anunciar Jesus. Amém? Este é um tempo difícil, um tempo conturbado. Mas é também o tempo, como ele disse nos versículos 2 e 3. Eu estou dando e tenho dado. Ou seja, ele diz à geração anterior que eu darei, a esta geração ele vai dizer: eu tenho dado. É interessante, isto é só uma nota de rodapé, não é tão importante. Quando às vezes nós falamos em promessas de Deus e etc, é interessante porque Deus não dá um cheque em branco para eles fazerem o que querem. Ele disse: eu vou dar desde até. Ou seja, Deus quer dar aquilo que Ele quer dar. Não sou eu que defino, não sou eu que designo o que Deus vai me dar, mas é aquilo que Deus me quer dar. Deus faz uma promessa a Josué e ele repete muitas vezes: esforça-te e tem bom ânimo. Numa outra tradução, eu por acaso trouxe outra tradução, eu
vou confessar o meu pecado, está bem já, está bem? Eu tirei dali uma Bíblia para ter uma tradução, porque eu percebi que toda a gente tem uma tradução igual, então eu ia trazer aqui uma tradução. Eu vou explicar, está bem? Porque eu vou pregar daqui a bocado no Carvalhito e eu gosto de pregar, particularmente no Antigo Testamento, a Bíblia para todos, no Antigo Testamento, torna-se mais clara, mais aberta, para que as pessoas possam entender aquilo que está escrito, ok? É por causa disso. Então eu tinha trouxe-a, mas eu percebi isso. Eu tirei. E na outra tradução diz: ser forte e corajoso. Certo? Ser forte e corajoso. Ok? Começámos por dizer, ok, Deus tem alguma coisa preparada para nós, que não é amanhã, é hoje. Deus quer que tu possuas, Deus quer que tu entres, Deus quer que tu desfrutes, e é nesse desfrutar, nesse viver, nós vamos causar impacto na sociedade que estamos a viver. Agora, eu tenho que perceber e entender que eu tenho que ser forte e corajoso. Por outras palavras, eu tenho que me erguer e tomar posse. E não interprete estas palavras mal. Mas eu sou filho e eu preciso viver como filho. Eu preciso de entrar onde está um banquete e sentar-me à mesa e comer do banquete. Não posso comer das migalhas que caem da mesa do meu Senhor, porque Ele é o meu Pai. Foi isso que acabámos de celebrar. A morte de Jesus fez de ti um filho, uma filha amada. Porque quando é verdade que Ele morreu para a salvação dos nossos pecados, a minha pergunta imediata é: foi só por isso? Ou foi para isso que Ele morreu? Ele morreu para me tornar a mim seu filho. Claro que nos meus pecados eu estava irremediavelmente condenado e jamais em momento algum poderíamos chegar a Ele, porque eu sou um mísero pecador. Mas por causa da sua morte, os meus pecados foram perdoados e eu agora tenho acesso à sua presença, porque nele eu fui feito filho de Deus. E é nessa qualidade que eu devo desfrutar, porque é essa qualidade que as pessoas querem, estão desesperadas, estão sedentas de viver a vida que Deus em Cristo nos há concedido. Agora eu preciso de ser corajoso, eu preciso ser forte. E quando eu penso em ser forte, automaticamente eu lembro da minha fraqueza, porque o segredo da minha força está na minha fraqueza. Às vezes nós não conseguimos perceber, mas é tão bom quando o Senhor nos leva ao lugar onde nós descobrimos a nossa fraqueza, onde nós compreendemos, experimentamos a nossa fraqueza. Como disse Paulo, quando está a escrever na segunda carta aos Coríntios, quando ele está a contar acerca do seu arrebatamento, a sua subida ao céu, se no espírito, se na carne, ele não sabe bem explicar. O facto é que ele esteve lá, que viu palavras inefáveis que não são lícitas ao homem dizer deste lado. E por causa da excelência da experiência que ele teve, foi dado um espinho na carne. Eu não sei se vocês, mas há tanta gente a perder tempo tentando descobrir o que é o espinho na carne. É o que está lá. Se Deus quisesse que eu tivesse mais informação sobre isso, Ele tinha-me dito. O que é importante? É que Paulo orou por 3 vezes para que o espinho lhe fosse tirado. Lembram-se? Deus ouviu. Agora já estava aqui um problema. Primeiro do que tudo, quando um filho ora, o pai ouve. Esta é a minha segurança. Quando eu oro, e respondeu. Oi. Respondeu, isso mesmo. Respondeu, certo? Então não está lá escrito e tudo. Mas se não tivesse escrito, eu podia presumir. Mas está lá escrito. Disse, não vou tirar. Ele disse, tira. E é interessante porque no original o texto é muito belo, porque diz, porque a ideia é, tira-me este espinho porque assim eu posso servir melhor. E a resposta de Jesus é, não, tu serves melhor é com esse espinho. Porquê? Porque o meu poder, vamos pôr isto numa linguagem mais, o meu poder se torna eficaz na tua vida, na tua fraqueza. Então Paulo compreendeu, então quando sou fraco, eu sou... Eu preciso de aprender a caminhar na dependência dele.
E esta é a nossa maior dificuldade. Lutamos uma vida inteira para nos emancipar, para termos autonomia dos nossos pais. Lembram-se dos vossos filhos quando eram pequenos? Ou vocês mesmos? Eu já sei tomar banho sozinho. Certo? Claro, depois as orelhas atrás nunca se lavam. Não é? Não há aqui um problema, não se pode lavar aqui atrás. Certo? Não, já sei tomar banho sozinho. Mas depois vamos lá ver e diz, então filho, e olha aqui. Mas lutamos a vida inteira. Certo? Depois chegamos a uma fase em que os miúdos percebem tudo o que é tecnologia e nós já ficamos a olhar. E ficamos um bocadinho assim. Certo? Ou seja, nós queremos sempre ser autónomos. E vem Deus e dizer, não, tu precisas de aprender a viver na dependência de mim. Para que eu tome posse e desfrute daquilo que Deus tem preparado para nós. Eu sei que tenho inimigos. Eu sei que eles vão erguer, vão lançar pensamentos. Vão tentar construir cidades fortes aqui dentro, de maneira que eu não consiga passar e conquistar a terra. Eu preciso dizer, eu não consigo. Eu sou fraco e eu sou falho. Mas o Senhor é comigo. Amém? Um bocadinho à semelhança do que Davi disse a Golias. Davi diz uma coisa que é estonteante. Quando Golias vem todo armado, como é natural. Davi não estava confiado nem no cajado, nem na funda, nem nas outras pedras que tinha além daquela que já tinha posto na funda. Ele não confiava em nada disso. O que ele confiava é que o Senhor era com ele. Porque foi isso que ele disse antes. Quem é este para afrontar os exércitos do Senhor? A questão não somos nós, mas é o Senhor que está sobre nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, lembra-te uma coisa, tu és fraco, tu és fraca, nós somos fracos em nós mesmos. E já agora, mesmo quando a idade vai avançar, o nosso Deus não fica enfraquecido, porque as tuas forças já não são como antigamente. Tem Josué e Caleb que passam os 80 e ele disse, tal como era a minha força ontem, era hoje. Então eu tenho que lembrar, como é que era a força dele ontem? A força dele ontem, aos 40 anos, era, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará nas nossas mãos. Por outras palavras, nós não temos força, não temos capacidade, mas se o Senhor for connosco, nós vamos conseguir. Certo? A mesma coisa passa agora. Passaram-se 40 anos. Como é que é a força de Josué e de Caleb? Nós não conseguimos alcançar. Mas se o Senhor for connosco, já estamos velhos, mas isso em nada altera, porque é o Senhor quem nos garante a vitória. Irmão e irmã, é o Senhor que te garante a vitória. É o Senhor que pode fazer algo novo no meio desta igreja, no meio da tua vida, no meio da igreja onde eu estou e no meio da vida de cada irmão, de cada irmã. Não importa a idade, não importa as forças, não importa. Importa que o Senhor é conosco. E o Senhor quer visitar o seu povo e fazer algo novo. Vocês conhecem a história do vosso movimento, eu conheço a história do meu movimento, e Deus iniciou o nosso movimento, iniciou o vosso movimento. Alguns no tempo e na história, Deus visitou um homem, uma mulher, Deus visitou homens e mulheres e fez algo novo naquele tempo e naquela época. A minha pergunta para ti e para mim também é se Ele não pode fazer algo novo, hoje, aqui e agora. Contigo e comigo. Mas eu sou, eles também eram. Eu não tenho, eles também não tinham. Mas o Senhor foi com eles e fez algo grandioso para a glória do seu nome. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aquilo que eu quero desafiar é ergue o teu olhar para o Senhor Jesus, porque dele vem o teu socorro, vem o meu socorro, vem o nosso socorro. Deixa-me abrir o meu coração, irmãos. Porque se eu aceitei vir aqui, é porque também me preocupo com vocês. Não somos da mesma família em termos de movimento, mas são meus irmãos. São meus irmãos. E aquilo que eu mais quero é que as igrejas cresçam, as igrejas que pregam a palavra, as igrejas que vivem um evangelho autêntico, cresçam, porque é isto que a nossa cidade precisa, irmãos. A nossa cidade não precisa de mais religiões, mais isto ou mais aquilo. Precisam que homens e mulheres que professam a fé verdadeira em Jesus Cristo se levantem e anunciem e vivam uma vida autêntica.
Então, meu amado irmão, minha amada irmã, porque eu já passei por uma igreja, irmãos, é que a média das idades era muito elevada. E uma coisa que eu aprendi com eles foi a aflição de quem daria continuidade. É uma assembleia da zona de Lisboa. Quando cheguei ao Porto tive a mesma coisa. Somos igrejas antigas. Graças a Deus pelos crentes antigos. Tem uma estrutura, tem uma estabilidade. Vêm embates, mas a igreja permanece. Mas por outro lado, é aquilo que eu vos disse no início. Estico a mão. E onde é que está alguém para agarrar o bastão? O teu Deus é poderoso para fazer algo novo. Sê forte. Assuma a tua fraqueza diante dele e deixa que ele se torne a tua força. E diante das dificuldades, marcha firme, porque o Senhor é contigo. Como foi com Moisés, assim será com Josué. Assim como foi com outros, em outro tempo e em outro lugar, o Senhor será conosco. E se o Senhor é conosco, então nós faremos proezas, saltaremos muralhas. Bendito é o nome do Senhor. Se o Senhor é conosco, o que é que tu e eu podemos fazer? Então eu não tenho que ter medo. E esse texto que a irmã citou é um texto para nos perguntar a nós mesmos: então porquê é que temos medo? O que é que receias? Porque se Deus é contigo, não importa quem vem contra ti, o mais importante é quem está contigo ao teu lado para te ajudar. Condição base: medita no livro desta lei dia e de noite, para não desviares nem para a direita nem para a esquerda, mas tens o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. É interessante porque quando Jesus obedeceu ao Pai, pergunta marota, qual foi o primeiro ato público de Jesus na idade adulta? Não sabem qual foi o primeiro ato público de Jesus? Não, idade adulta. Ela foi o batismo e foi certo. É isso mesmo. Porque normalmente responde, é às bodas de Caná da Galileia. E é verdade, o primeiro ato público de Jesus, a idade adulta, foi o batismo, que temos narrado na Bíblia. E é interessante, o que é que aconteceu quando ele é batizado? Os céus se abrem, o Espírito Santo desce e uma voz ecoa do céu: este em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu estou identificado com ele. Há uma identificação e um passar de autoridade para Jesus, o Filho, da parte do Pai. Lembram-se da pequena discussão que houve entre ele e João Batista? João Batista queria o batizar. E João Batista não tinha razão. O batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados, certo? Quando Jesus está a ser batizado, as pessoas que passavam por ali olhavam para Jesus e o que é que pensavam dele? Era um pecador. Ou seja, o primeiro ato público de Jesus na idade adulta é igual ao último ato público de Jesus, que é a cruz. No primeiro identifica-se com os pecadores, no último há uma identificação plena e completa que leva à morte. Mas a discussão termina quando Jesus responde a João: deixa por agora, tu até tens razão, mas agora é necessário que eu cumpra toda a justiça. E justiça no contexto bíblico é a obediência à vontade do Pai. Quando nós obedecemos ao Pai, o avivamento acontece. Os céus se abrem sobre nós. O Espírito baixa. E a autoridade é delegada. Deus está identificado connosco e nós estamos identificados com Jesus. E as coisas começam a acontecer. Mas
levanta-te na força e no poder do Senhor. Não baixes os braços. É tempo de lutar. Um destes dias estava a ouvir alguém já de idade avançada. O nosso irmão Leite, se calhar, ainda é capaz de se lembrar. A irmã Olívia Braga. Ela disse-me o seguinte, é uma irmã já de 80 e tal anos, e ela diz o seguinte: se o Senhor me tem cá, é porque eu ainda tenho um trabalho a fazer. Ainda não sei ao certo, mas eu sei, se eu estou aqui, é porque o Senhor ainda tem um trabalho a fazer. E é verdade, irmãos, se o Senhor te tem aqui, e a mim também, é porque ainda temos um trabalho a fazer, uma tarefa a realizar. Levanta-te, ou melhor dito, deixa que o Senhor te levante. Ergue os teus braços novamente e lutemos para que o Senhor opere novamente no nosso meio e juntos louvemos ao Senhor pelas grandes coisas que o Senhor está a fazer no nosso meio. Amém? Fecho as minhas palavras. É interessante, logo a seguir no capítulo, continuando no capítulo 1, versículos 10 a 15, Josué emite uma ordem ao povo. Ele vai dizer, dentro de 3 dias passaremos o Jordão. Ou seja, isto não é que disse, sim Senhor, o Senhor falou, o Senhor disse, ok, o Senhor... Pronto, está bem, mas vamos dar tempo ao tempo, vamos ver as coisas. Não. Não é para adiar, é para começar a fazer. É tempo de nós clamarmos ao Senhor, para que o Senhor venha e visite as suas igrejas. Senhor, opera no nosso meio. Senhor, visita-nos, Senhor. Levanta-nos novamente. Faz-nos voltar a crer de todo o nosso coração que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que nós podemos pedir ou pensar. Irmãos, e é mais do que uma cura de enfermidades. É mais do que alguém ter uma doença incurável e o Senhor Jesus curar, irmãos. É mais do que tudo isso. É Deus visitar o seu povo e fazer algo novo no nosso meio. Amém? Mas isso passa por ti e por mim. Quando eu começo a acertar o meu coração com o coração do meu Deus, quando eu começo a alinhar a minha vida com a vida de Deus, então as coisas vão começar a acontecer. E isto não é só para os pastores, para os anciãos, é para todos quantos são filhos de Deus. Que o Senhor ricamente vos abençoe.